Olá, tudo bom, queridos? Bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos no nosso estudo bíblico de hoje, dia 21 de fevereiro de 2021. Estamos aqui ainda no nosso quarto módulo, Vida Discipular 4. Hoje será a quarta lição. Já foi trabalhada a primeira e a segunda, o pastor Tiago, a primeira foi acertando relacionamentos errados. Quer ser um discípulo bem eficaz? Resolva todos os seus problemas com as pessoas, para que você tenha autoridade para pregar e para falar de Jesus. O segundo estudo foi testemunhando e fazendo discípulos por meio de relacionamentos. Corrijo meus relacionamentos, vou compartilhar minha fé, vou me aplicar a uma vida de oração como um recurso para o cumprimento eficaz desta missão de discípulo. Domingo passado falei sobre gerando crianças espirituais. Nós podemos sim e temos condições de discipular novos cristãos, de cuidar de novos cristãos. Hoje vamos falar o que? Sobre amadurecendo como discípulo. Eu quero deixar para você bem claro, é possível você ter um processo pessoal de crescimento espiritual e, inclusive, ajudar outras pessoas a crescer também nesta direção de uma maturidade espiritual. Você quer orar comigo? Vamos orar aqui neste momento, pedindo ao Senhor a direção dele para este estudo. Muito feliz mesmo com você aqui, muito feliz em saber que eu tenho pessoas acompanhando neste momento. Eu sei que outras pessoas assistirão esse estudo mais tarde, em outros momentos. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado, Deus, porque é um privilégio ser um discípulo de Jesus. É um privilégio saber que nós podemos compartilhar nossa fé com outras pessoas. Obrigado, Deus amado. Muito obrigado por nos conceder a graça, a alegria de poder levar a Tua palavra a outras pessoas. Crescer com o Senhor, crescer espiritualmente e ajudar outros a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, levando outros para, inclusive, a se tornarem discipuladores e geradores de novas vidas, Pai. Obrigado, Deus amado. Em nome de Jesus. Amém. Há um texto bíblico, meu amado, minha querida irmã, irmão em Cristo. Lucas 6, verso 40, diz assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. A nova tradução da linguagem de hoje, eu acho até melhor ler nesta versão. Diz assim: nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. É isso que Jesus está nos ensinando, que vamos crescendo, vamos aprendendo mais e vamos nos tornando semelhante a Ele. Isso é o propósito dele para nós, meus amados. Então, reflita sobre esta passagem aqui de Lucas 6, verso 40. Então, já adiantando, ampliando esta visão sobre este amadurecimento como discípulo de Jesus, primeiro ponto que eu quero destacar aqui: precisamos crescer em direção da maturidade. E quando a gente pensa neste crescimento, me acompanhe aí, preste bem atenção no que estou falando aqui. Você vai entender que há um significado importante de se tornar esse discípulo e ser esse discípulo espiritualmente falando. Existem estágios no processo de crescimento, e quando nós entendemos estes estágios, nós podemos fazer o quê? Nós faremos planos sempre para melhorar. Então, você precisa entender que existe este estágio, existem 3 maneiras que você pode crescer em um direcionamento de uma vida espiritual mais bem sucedida. Você precisa entender isto, tá?
Então, primeira coisa aqui que eu posso deixar bem claro para você, existe a provisão de Deus para você, o plano de Deus para você e o propósito de Deus para você. Quando a gente lê Colossenses capítulo 1, podemos pegar aqui do 21 até o 2, verso 8, não vou ler toda a passagem por conta do nosso tempo aqui, mas você pode ler depois tranquilamente. Paulo vai trabalhar essa questão conosco, tá? Então, primeiro ponto aqui, nesta consciência de uma necessidade de você crescer em direção à maturidade, é que há uma provisão de Deus para você. Vamos ler aqui verso 13 de Colossenses 1, vamos ler alguns versículos, 13 e 14, verso 21 e verso 22. Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. 21 e 22, do capítulo 1 ainda de Colossenses. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Veja, o verso 22 diz que no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Deus, tá? Veja só, Deus, ele providenciou algo para você. Diz nestes textos que lemos, diz que ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui fala de redenção, perdão, fala que nos reconciliou para nos apresentar como santos, ainda completa, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha, Deus providenciou tudo para que você se tornasse um santo, um discípulo, um homem e uma mulher de Deus com uma vida espiritual bem-sucedida. Então, há uma provisão de Deus, há um preparo, né? Houve um preparo para que houvesse esta realidade de você sair do mundo das trevas e viver no mundo da luz, servindo a Ele, se tornando um homem e uma mulher irrepreensível, inculpável, santo e uma santa. Glória a Deus, né, meus queridos? Glória a Deus. Então, Ele providenciou tudo que nós chamamos aqui de provisão de Deus para você, e Ele preparou um plano para você também. É interessante, vamos dizer assim, uma expectativa de Deus em relação ao teu crescimento espiritual. E é muito interessante, por exemplo, quando eu leio aqui o verso 9 e o 10 de Colossenses 1 ainda, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha o verso 9. O 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Note aqui algo interessante, meu querido, minha querida. Deus planejou para você algo interessante. Ele quer que você frutifique, que você dê fruto em toda boa obra, que você cresça no conhecimento dele, ou seja, no conhecimento de Deus, que você seja fortalecido em todo o poder e para que você tenha o quê? Perseverança e paciência, para que alegremente você viva para a glória dele, dando graça a ele por tudo. Então, Deus, ele planejou para você algo incrível, que você se tornasse esta pessoa realmente madura, esta pessoa que gerasse frutos para ele, uma pessoa perseverante, fortalecida em todo o poder dele,
uma pessoa realmente que de forma alegre vai viver sempre glorificando a Deus. Esse foi o plano dele para você. Então, ele providenciou o meio para que você se tornasse o que você é hoje, o que eu sou. Ele tem um plano, ele planejou tudo para que você vivesse uma experiência de poder na presença dele, e também ele deu a você um propósito, tá? Deus tem, repito, né? Deus tem expectativas assim elevadas, grandiosas para você, mas ele orienta como você deve crescer espiritualmente. Este é o propósito de Deus. Você não vai cumprir bem o chamado dele, você não vai atender a esta elevada expectativa dele se você não crescer em maturidade. Então, qual o propósito de Deus? Você cresça em maturidade. Ele revelou o quê? O seu propósito para esse crescimento. Veja o verso 6 do capítulo 2 de Colossenses. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, é interessante, meus amigos, crescer na presença dele. Eu posso ler vários versículos que Paulo escreveu nas suas cartas, dentre eles, por exemplo, Efésios 4, do 14 ao 15. Olha, presta atenção, abra aí a tua Bíblia em Efésios 4, do 14 ao 15, que diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmão, irmã, este é o propósito de Deus para ti, que você cresça naquele que é a cabeça, Cristo. Você precisa entender que há este propósito, você precisa crescer espiritualmente. O que me ajuda, o que sempre me ajudou na minha vida cristã, foi eu ter me permitido e me aberto para que Deus fizesse uma obra na minha vida e eu pudesse crescer espiritualmente. O que me ajuda a não cair em certos erros, em pecados, em desobediência, é esta maturidade espiritual que eu adquiri. Não sou perfeito, certamente cometo algumas falhas, vou cometer ainda falhas, mas eu tenho procurado evitar, porque Deus tem me abençoado ao ponto de eu entender que eu preciso crescer todos os dias na presença dele. Meus irmãos, é tão gostoso servir ao Senhor, não é pesado, não é ruim estar na presença de Deus, servir a Ele, cuidar de outras pessoas, gerar novas vidas para Ele. Quando alguém diz que é pesado, quando alguém diz que é ruim, porque na verdade não tem entendido este relacionamento com o nosso Deus, que deve ser um relacionamento prazeroso, gostoso. O fato de obedecermos a Ele é que nos dá esta alegria, essa leveza de coração. Então veja só, Deus, Ele providenciou tudo para você, Ele planejou para que você se tornasse este homem, essa mulher santa, esses santos que Ele deseja que seja, para que você cumpra a sua missão de maneira eficaz, mas aí você não vai cumprir essa missão se você não procurar viver sempre um crescimento espiritual. É isso que ele está dizendo. Cresçamos, né, como discípulo. É assim como uma planta cresce, como nós nascemos como crianças, crescemos e amadurecemos. É isso que ele está dizendo. Nós também precisamos nos tornar adultos espirituais. Você está me entendendo? Você está compreendendo essa importância? Então pensa sobre isso, pensa sobre a necessidade deste crescimento. Então, agora, um segundo ponto nesse estudo de hoje sobre amadurecendo como discípulo, além desta questão dessa necessidade, desse plano de Deus, né, de levar você a um crescimento na direção da maturidade, tem uma coisa importante. Quando você amadurece, você vai entender o que significa dar. Então, a graça de dar.
tornar-se um discípulo espiritualmente maduro envolve o quê? Envolve aprender o papel da contribuição em sua vida de discípulo. Olha, deixa eu dizer algo para você. Eu já vi muitos dizimistas que não são discípulos espirituais. Mas eu jamais vi um discípulo espiritual que não contribuísse com a obra de Deus com pelo menos 10% do seu ganho, com dízimo. Olha, se você ler, e eu tenho aqui no meu roteiro, 2 Coríntios, do 4 ao 9, nós vamos aprender de forma incrível as respostas a essas questões tão importantes sobre contribuição. Por que você deve contribuir? Com quanto você deve contribuir? E quais os benefícios da contribuição? Então, por que você deve contribuir, meus irmãos? Você lê 2 Coríntios 4, do 4 ao 7, ele vai dizer, olha, o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 4 ao 7, irmãos. Olha, qual a primeira razão para você contribuir? Sabe qual é a primeira razão? É porque o Deus desse século cegou a mente dos descrentes. Você já parou para pensar quantos milhões de pessoas existem no mundo que estão cegas, que estão totalmente cegas, são ignorantes quanto ao projeto de Deus para eles? Então, a minha contribuição financeira, a tua contribuição financeira proporciona os meios para que as pessoas ouçam o Evangelho. Quando você contribui, você ajuda no sustento do ministério local, da igreja. Grande parte fica na igreja local para o sustento da sua estrutura. Enviamos para ações missionárias, investimos na obra de Deus lá fora. Por quê? Porque existem milhões de pessoas no mundo que ainda não conheceu da verdade do Evangelho. A segunda razão para que você contribua é que você já experimentou a graça da salvação, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã. O Senhor já colocou a luz da salvação em seu coração ao enviar Jesus. Agora você pode ver a glória de Deus, você contribui como? Em sinal de gratidão. Em gratidão pelo dom de Deus dado a você, pela salvação, por Jesus Cristo. Eu contribuo, eu nunca me senti forçado, coagido em contribuir. Eu não contribuo com peso, mas eu contribuo com alegria. Sabe por quê? Eu sou grato a Deus. Esse 10% que no mínimo eu invisto, porque eu posso investir muito mais em outras ações, mas no mínimo os 10% eu faço com muita alegria. Eu ajudo em outras obras, em projetos missionários, em ajudar a sustentar missionários, em ação social. Por quê? Porque eu sou grato. Você contribui por gratidão, meus irmãos. Pensa nisso. Eu gosto, por exemplo, 2 Coríntios 5:11, quando diz assim: e assim vós que vivemos, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Verso 14 do 5 também, 2 Coríntios, sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, nos apresentará convosco. Então, por que eu não vou contribuir? Se eu fui chamado para ir para o céu, fui salvo, fui liberto. Muitas pessoas no passado contribuíram para que o Evangelho chegasse no Brasil. Por que eu não vou contribuir também para que este Evangelho continue sendo pregado no Brasil e no mundo?
para que pessoas ouçam de Jesus, escolham servir a Jesus. Ele quer isso para você, Ele quer isso para a sua vida. Eu posso citar outros motivos, podemos dizer, porque você deve contribuir. Por exemplo, você contribui para que a responsabilidade, ou melhor, porque você tem a responsabilidade de compartilhar a graça de Deus com os perdidos. Quando contribui, você se une a outros cristãos nesta propagação do Evangelho, nesta pregação. Você contribui também por causa do julgamento iminente de Deus. Milhões de pessoas em grandes cidades no mundo não conhecem de Jesus, e pode ser que Jesus venha logo, e nós precisamos apressar a pregação do Evangelho, investir na obra missionária. Pensem nas grandes metrópoles no mundo: São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Brasil as metrópoles, Salvador, Fortaleza aqui pertinho, milhões de pessoas, Recife, as grandes cidades como a nossa, é uma cidade relativamente pequena em relação às grandes metrópoles, mas tem 1 milhão de vidas que precisam de Jesus. A grande maioria não tem Jesus. Vamos pensar nas Tóquio, Nova York, Singapura, na Índia, aquela população imensa da Índia que precisa de Jesus, o leste europeu, as regiões dominadas por religiões fundamentalistas, e nós precisamos levar o amor de Cristo. Então, nós contribuímos porque o julgamento de Deus está próximo contra o mundo. Outra coisa, você contribui também porque o amor de Deus te constrange. Meu irmão, um dizimista fiel, alguém que contribui com a obra missionária, com a obra social, é pessoa que se sente constrangida pelo Senhor. Este amor do Senhor é que me constrange. Olha, eu entrego o dízimo todos os meses, há 32 anos, vai fazer 32 anos, com muita alegria. E para mim não é peso nenhum pegar a 10ª parte do meu sustento, que Deus me dá, que tudo é dele, e entregar para a obra do Senhor. Sempre fiz isso com alegria, desde o início da minha vida cristã. Sempre contribuí muito mais, falo isso com alegria, não com orgulho. Contribuí sempre com a obra missionária, sempre ajudei missionários para manter missionários além do dízimo. Então, sempre ajudei para a construção de projetos, de templos, de estruturas que servirão para o uso deles para a pregação do Evangelho também. Então, o Senhor me constrange. Então, por isso que eu contribuo, por isso que eu devo contribuir. Mas outra coisa importante, com quanto você deve contribuir, já falamos. Cristo, se você olhar 2 Coríntios 8 e 9 diz: não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olhe, Jesus ofertou suas riquezas, Jesus abriu mão das glórias do céu para experimentar a pobreza na terra. Ele ofereceu sua vida na cruz a fim de que você pudesse experimentar a salvação. Glória a Deus, aleluia. Eu sou salvo porque Jesus se fez pobre, se humilhou, deixou a gloriosa vida dele nos céus para viver na pobreza da terra. Sabe por quê? Porque ele me ama e te ama. Ama todo mundo e quer que todo mundo tenha essa mesma experiência que nós temos hoje. Então você deve contribuir sim, deve contribuir de acordo com seus recursos. Muitas vezes as pessoas que contribuem recebem a mesma proporção quando estão em necessidade. E eu gosto muito de 2 Coríntios 8, do 13 ao 15, quando diz: mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. A vossa abundância supra a falta dos outros. E haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos.
Por que devemos contribuir também? Para que haja igualdade, que todas as famílias tenham condições de viver. Então, quando nós contribuímos, nós estamos contribuindo para que o Evangelho alcance pessoas e que esta contribuição venha resultar igualmente as necessidades, venha resultar em suprir, melhor dizendo, suprir as necessidades de todas as famílias de Deus. Eu contribuo quando eu envio um missionário, quando eu ajudo na obra missionária no mundo. Aquele missionário está alcançando famílias, ensinando essas famílias a viver, a melhor viver na terra. E uma coisa eu digo para você, Deus abençoa, Deus abençoa. E eu digo sem nenhum medo, Deus abençoa tantas famílias através da minha contribuição e da tua. Você deve contribuir por isso, querido. Você deve contribuir pelo menos com o mínimo, que é o dízimo. Mas você pode contribuir com muito mais, com muito mais. Você olhar, por exemplo, quais os benefícios da contribuição. Se você olhar 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, diz... quem semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha, esta passagem fala que você deve contribuir de acordo com o que decidiu no seu coração. Então, como você decide o que ofertar? As pessoas têm muitas formas de determinar isto. Veja só, quando eu estava no início da minha vida cristã, eu decidi separar pelo menos 10%. Quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que eu poderia contribuir muito mais e que isso não me faria falta. Eu poderia ajudar nas campanhas de missões, que sempre acontecia na minha igreja. Eu podia ajudar na obra social, para ajudar a manter pessoas com dificuldades, com carências de ordem social. Então fui crescendo e é interessante que estas contribuições que eu aprendi não doía no meu coração ao contribuir, não era pesado para mim, tá? É interessante, você não deve contribuir até doer. Pensa o que eu estou falando, reflita sobre isso. Você não deve contribuir até doer, mas deve contribuir até se sentir bem. Então, eu não contribuo simplesmente porque é uma obrigação, Deus vai me punir, Deus vai pesar a mão sobre mim. Eu contribuo por gratidão, porque o amor de Deus me constrange, porque eu sei que a minha contribuição vai abençoar famílias. É o maior e melhor investimento que eu posso fazer na vida, é na obra de Deus. Posso comprar um carro novo, posso comprar uma casa, posso comprar um objeto que eu desejo. E é bom, posso investir na minha família e devo investir. E Deus me permite usar os recursos que Ele me dá para a maior parte deles, investir no meu dia a dia, na minha família. Mas Ele pede que investamos na sua obra pelo menos 10%. E aqueles que têm um coração muito mais generoso vai contribuir muito mais, porque ama contribuir, sabe do benefício da contribuição. Então, contribua com gratidão, meu querido, com gratidão. A graça de Deus, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Paulo tinha uma última palavra sobre contribuição, 2 Coríntios 9,15, quando ele diz que graças a Deus pelo seu dom inefável. Quando eu olho do 8 ao 15 do capítulo 9 de 2 Coríntios, ele fala da bênção da contribuição, da alegria de contribuir, ser grato. Contribuição é ser grato a Deus. Sabe por quê? Porque Deus me deu o melhor. Ele me deu seu Filho, Ele me deu a salvação, Ele me deu a alegria de um dia ir para o céu. Você entende isso? Você tem compreendido esta bênção de dar? Amém? Faça isso. Não vai faltar nada na sua vida pelo fato de você ser um fiel dizimista, um fiel cooperador na obra missionária, na obra social. Deixa eu dizer uma coisa importante, você não pode entregar o dízimo para a obra social. Sabia disso? Isso é um erro.
E eu respeito, eu não vou obrigar ninguém a fazer o que não quer. Mas muita gente diz assim, eu estou entregando dízimo através de contribuições sociais que eu faço. Isso não é dízimo, isso é contribuição social, isso é bênção, isso é alegria de ajudar outras pessoas. Mas o dízimo deve ser administrado pela igreja do Senhor. Se você é fiel a Deus, fiel à sua igreja, você deve devolver o dízimo na sua igreja, em qualquer igreja. Se é membro da nossa igreja, devolva na nossa. Se é membro de outra igreja, devolva na outra. Você quer contribuir com pessoas na obra social? Contribua. Não vai faltar não, querido. Mas entenda o que significa dízimo, tá bom? Deus abençoe sim você nesse entendimento. Agora, já falamos duas coisas importantes. Deus providenciou tudo para que você crescesse espiritualmente. Ele tem expectativas, né? Planos para você ser um discípulo que frutifica. Ele tem propósito. Qual é o propósito? Que você realmente, se você vai cumprir a missão, você tem que crescer espiritualmente. Primeiro ponto que nós trabalhamos, tá? Esse amadurecimento. O segundo foi a graça de dar. Todo discípulo que quer gerar frutos sabe a bênção de dar. Por exemplo, lembrei aqui algo importante. Temos feito muitos encontros, nossos face a face. E o que a gente faz? A gente investe em pessoas, para levar pessoas. A gente paga para trabalhar lá. Sabe por quê? A gente sabe o quanto é importante levar vidas para ouvir do Evangelho, serem salvos, transformados e se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. A gente investe para que a gente vá e trabalhe. Investe para que outros possam ir e recebam do Senhor ali aquilo que precisa receber. Sabe por quê? Porque a gente quer vê-los salvos e transformados pela glória do Senhor. Então, aí onde o terceiro momento aqui deste quarto estudo é fazendo discípulos com outros. Perdão, fazendo discipulados com outros. Deus nos deu um modelo maior de como fazer discípulo, de como fazer discipulado com outros. Qual é o nosso modelo maior? Jesus Cristo. Como Jesus ajudou seus discípulos a crescer? Existem 5 princípios que Jesus empregou para desenvolver os discípulos e a resposta deles a esses princípios. Olha, primeiro, o discipulador oferece o modelo e o discípulo imita. O discipulador é modelo, por isso você tem que crescer espiritualmente, porque você é o modelo, isso é o princípio de Jesus, eu sou modelo e os discípulos me imitam. Outro princípio, segundo, o discipulador explica, além de ser modelo, ele explica como aplicar os princípios da palavra. O discípulo vai aplicar. Terceiro princípio, o discipulador treina e o discípulo vai aplicar. Vou corrigir um pouco aqui, eu confundi aqui olhando o texto aqui. Primeiro, o discipulador oferece o modelo e o discípulo imita. Segundo, o discipulador explica e o discípulo experimenta. Terceiro, o discipulador treina e o discípulo aplica o treinamento. Quarto, o discipulador apoia e o discípulo demonstra. O discipulador comissiona e o discípulo representa. Olha os 5 princípios que Jesus nos ensinou de discipulado. Então vamos pensar aqui um pouquinho sobre cada um deles, servindo como modelo. Eu sou modelo para que outras pessoas venham me imitar. Assim como Jesus é o meu modelo maior, eu imito a Jesus, então eu devo ser o modelo de um cristão sincero, íntegro, para que um discípulo que eu cuido venha me imitar, porque eu imito a Cristo. Lembra o que Paulo disse, não está nem aqui no texto, mas disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo? É isso. Nós não vamos reproduzir discípulos saudáveis se nós não formos discípulos saudáveis. Jesus é o modelo supremo que nos revela o Pai. Os discípulos de Jesus tiveram o quê? A vantagem de poder observar suas ações, os quais depois lembraram e aplicaram nas suas próprias situações. Mateus 4, 19 a 20. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Veja, Jesus convidou Pedro
né, convidou Pedro a segui-lo. Pedro ficou contente em seguir a Jesus e fazer o que ele fazia. Esse texto de Mateus 8:23 diz que os discípulos estavam contentes em fazer o que Jesus fazia. Depois de um dia longo de ensinamento e curas, Jesus servia o quê? De modelo, e os discípulos seguiam o seu exemplo. Então, Jesus fazia ali algo que os discípulos observavam, porque ele era o modelo. Os discípulos depois lembravam do que Jesus fazia. Que lindo, né? Você precisa ser também modelo para os seus discípulos, aquele que você discipula. Não é arrogância você dizer que tem um discípulo, porque tem bastante pessoas ignorantes, pessoas que só sabem criticar e não têm entendido a natureza do verdadeiro discipular. Eu não tenho discípulos para controlar estas pessoas, para mandar nessas pessoas, não. Os discípulos que eu tenho são uma espécie de alunos que me olham e vê em mim se eu posso ser imitado, nas minhas ações, na forma de eu viver. Então, este é o plano de Deus para você, que você se torne uma pessoa madura, exemplar, íntegra, para que as pessoas olhem e digam, olha, eu vou fazer assim como o meu discipulador faz, como minha irmã, meu irmão, que me acompanha, que me ama, que dá exemplo de um verdadeiro seguidor de Jesus. Eu quero ser como ele. Quantas pessoas na minha caminhada cristã que eu disse, Deus, eu quero imitar esta pessoa, eu quero ser como ela, porque eu sei que ela imita Jesus. Isso é lindo demais, meus irmãos, isso é maravilhoso. É o que falta hoje. São pessoas realmente que seguem a Jesus de verdade, vivam para a glória do Senhor. É interessante, irmãos, como, diferentemente dos primeiros discípulos, nós temos de depender de fontes secundárias para reconstruir o modelo de Jesus. Deixa eu explicar isto. E como você vai fazer? Você vai extrair informações da palavra de Deus e, mediante iluminação direta do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, você vai aprender estes princípios que Jesus ensinou através da palavra dele. Então, o modelo de Jesus é revelado nas Escrituras. E, embora não vivendo presencialmente com ele, está nas Escrituras o modelo que ele deixou. Ou seja, o Espírito Santo te ajuda a entender e aplicar na sua vida e você aplicar na vida dos outros, né? O quanto é importante, né? O discipulador não se limita a transmitir informações. O discipulador, ele compartilha um estilo de vida. Eu tenho aprendido ao longo desses anos que eu preciso transferir a vida de Cristo em mim para outros. Que desafio, né? Daí eu tenho que levar o evangelho a sério, eu tenho que levar a minha vida cristã a sério. Eu preciso abençoar outras pessoas. Como é bom, como é maravilhoso. Então, quantas pessoas eu tenho, podemos dizer assim, quantas pessoas eu observo, e eu tenho observado ao longo da minha caminhada, que eu olho assim e diz, poxa vida, que lindo a vida desta pessoa, que lindo a vida deste homem, desta mulher de Deus, deste homem de Deus, e eu vou imitar ele. E as pessoas precisam falar o mesmo sobre você e sobre mim. Olha, eu vou imitar o Vicente, porque eu vejo nele a pessoa de Cristo. Eu vou imitar o Pedro, Paulo, a Maria, a Daniele. Cito o nome da pessoa e diz, porque sabe, esta pessoa segue a Jesus e eu vejo nos atos dele, nas atitudes deles. Que lindo, né? Que lindo, que privilégio o Senhor nos dá de poder nos tornar exemplos, né? Modelos para outros, servir de modelo. É um privilégio. O segundo princípio é explicando. O modelo, ele não fica isolado, ele precisa de explicação. Por exemplo, você pode viver uma boa vida cristã, mas se não explicar o que está vivendo dessa forma, pela graça e pelo poder de Deus,
Um observador, uma pessoa que está observando você, pode concluir que você consegue isso por causa da sua educação, da sua boa educação, dos seus traços hereditários. Por exemplo, tem muitas pessoas que são boas pessoas, no bom sentido falando, né? Cumprem direitinho valores na vida, mas eles estão ali talvez nem por causa de Jesus, porque aprenderam, né? Através de seus pais, bons costumes. Nós temos que explicar que nós fazemos algo e nós fazemos daquela forma porque nós estamos imitando e reproduzindo a vida de Cristo aqui no mundo. Então as pessoas precisam ouvir da nossa explicação para que esta pessoa venha experimentar e diz, opa, pois eu quero reproduzir a vida de Cristo aqui no mundo, me ensina, eu quero andar contigo, tá certo? Então Jesus explicou as coisas que dava exemplo, de modo que seus discípulos não as interpretassem de forma errada. Isso é importante, ó. João 17,7 diz aqui, agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ele orando, pedindo pelos seus discípulos, e ele disse, olha, o que eu ensinei a eles, Senhor, ele já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eu disse para eles, eu expliquei para eles isso. É isso que nós temos que fazer, nós temos que explicar para os nossos discípulos por que nós vivemos desta maneira. Então, este é o segundo princípio que Jesus nos ensinou, né? Ele é o modelo e o discípulo imitava. Nós devemos ser modelos para que outros nos imitem. Nós devemos explicar por que nós agimos assim, porque nós somos esse modelo, para que os discípulos experimentem e vivam isso. Terceiro, treinamento. Olha o princípio. Olha, o instrutor ajuda os alunos a viver uma verdade ou um estilo de vida depois que aprendem muito bem. Então, quando o discípulo aprende, ele vai aplicar na sua vida o treinamento. Então este é o terceiro princípio que Jesus nos ensinou de como fazer discípulos, como desenvolver o discipulado. O discípulo aprendeu uma verdade quando esta passa a fazer parte do seu estilo de vida, ou seja, nenhuma pessoa vai mostrar que aprendeu a verdade se isso não passou a ser prática na vida dele. Porque discurso é uma coisa, falar que entendeu outra coisa. Dizer que aprendeu, que entendeu uma verdade bíblica, uma verdade da palavra de Deus, não é o suficiente. É preciso fazer parte do seu próprio estilo de vida. Então, eu aprendi a graça de dar, então melhor dar do que receber. Então, o que foi que eu aprendi? Eu vou mostrar na minha prática de dar, de entregar, de ser generoso, de abençoar pessoas, de abençoar o reino de Deus, a igreja do Senhor. Eu vou dizer que eu aprendi o verdadeiro discipulado, ou fazer discípulo, quando eu estou fazendo novos discípulos. Eu estou reproduzindo aquele que alguém fez na minha vida. Então, como é lindo isso, né? Como é maravilhoso entender que o discipulador precisa treinar o seu discípulo e o discípulo vai aplicar esse treinamento. O quarto princípio que Jesus nos ensinou é o discipulador apoia e o discípulo demonstra. O que isso significa? É a gente apoiar uma pessoa com a qual você apoiar aquela pessoa com a qual você está fazendo discipulado, quando ela demonstrar ter assimilado o comportamento, característica esperada. Vou explicar melhor dando um exemplo. Foi o que Barnabé fez. Ele apoiou a Paulo, acompanhando e ensinando ao seu lado, até que Paulo estava plenamente maduro na fé. Então, eu apoio alguém, eu estou, através do acompanhamento que eu faço, eu vou ensinando esta pessoa, passando os valores, eu vou observando o crescimento dela. Até quando eu percebo esta pessoa demonstrando que aprendeu sobre o ensinamento, o treinamento que eu ministrei a ele. Como é importante, né? Então, dê apoio à pessoa com quem você está fazendo discipulado. Então, à medida que ela demonstra o comportamento, até quando ela demonstra o comportamento ou a característica que você deseja que ela tenha reproduzido. Então foi o que eu fiz quando eu comecei a minha vida cristã. Eu acompanhava pessoas mais maduras
e elas serviam de apoio para mim. Quando a gente evangelizava, aquela pessoa mais madura, aquele meu discipulador, aquele irmão amado que me treinava no evangelismo, dizia assim: olha, eu vou fazer, você observa. Aí depois você faz e observa como é que você está desenvolvendo. Vida de oração. A pessoa diz: olha, vamos orar. Ah, eu não sei orar. O discípulo diz: não, eu não sei, eu tenho medo de orar em público. Então, olha, eu vou te acompanhar. Vamos orar sim. Não foi isso que os discípulos pediram: Jesus, nos ensina a orar como o Senhor ora. Aí disse: quando vocês orarem, vocês façam isto, isso e isto. Pai nosso, está no céu. Que lindo, meus irmãos. Você pode ser um apoio e através da observação você vai o quê? Você vai olhando o discípulo, demonstrando que está aprendendo, fazendo aquilo que você faz. Não precisa ser igualzinho a você, tá? Nós não estamos reproduzindo clones, mas são pessoas com características diferentes, com experiências até diferentes das nossas, mas eles vão aprender os princípios e a forma de fazer. Eles até às vezes fazem melhor do que nós, depois vão fazer melhor do que nós fazemos em muitas áreas, tá certo? Agora só acompanhe para ver se eles estão realmente produzindo e crescendo como discípulo, né? Então, como é linda essa questão do apoio. Agora, o quinto e último princípio é este aqui. O discipulador comissiona e o discípulo representa. É o princípio do comissionado, né? Então, este último princípio ele é fundamental, né? É muito importante. Vamos lembrar de novo aqui, para a gente chegar no quinto e último desta manhã. O discipulador oferece o modelo e o discípulo imita. O discipulador explica e o discípulo experimenta. Segundo, né? Terceiro, o discípulo treina e o discipulador treina e o discípulo aplica. Quarto, que nós falamos há pouco, o discipulador apoia e o discípulo demonstra. O discipulador comissiona e o discípulo representa, que é o nosso quinto e último princípio que Jesus nos ensinou sobre o discipulado, o desenvolver discípulos. A pessoa com quem você faz discipulado deve acreditar que tem responsabilidades assim específicas como discípulo de Jesus. Olha, vou relembrar e para quebrar qualquer visão crítica sobre o discipulado. Nós ensinamos os nossos discípulos, nossos alunos, aquelas pessoas que nós temos responsabilidade de cuidar, né, de abençoá-los, para que eles se desenvolvam como verdadeiros discípulos de Jesus. Assim como eu sou discípulo de Jesus, eu estou ensinando a eles como ser discípulo de Jesus. Não é, olha, tira isso da mente, tira isso da cabeça. Você não está discipulando alguém para que alguém seja seu servo, para que seja seu escravo, para que seja uma pessoa dependente de você, para que você diga o que ele deve ou não fazer. Opa, tira isso da mente. Nós ensinamos pessoas a obedecer a Jesus. É claro, tem pessoas que amam tanto você, que gostam tanto de você, que admira tanto você, que diz assim: olha, me diz, é bom eu fazer isso ou aquilo, eu quero sua opinião. Aí o que você vai fazer? Diga, a minha opinião é esta, mas a decisão é sua, eu não vou forçar você a fazer nada. Opa, entendeu? Você não manda nas pessoas. Discipulado não é esse negócio de Senhor e servo no sentido do Senhor mandar e o servo obedecer. Não, é você ensinar valores, você ensinar o verdadeiro discipulado que Cristo quer que nós ensinemos às pessoas. Aí vem esse último, comissionar, comissionando. Ou seja, uma das 3 razões porque os cristãos não desempenham vamos dizer assim, os ministérios que receberam de Deus, porque não foram comissionados. Pessoas que foram treinadas para ser de um indivíduo ou de um grupo que dê validade ao seu ministério. Então, nesse estágio, a pessoa aprendeu a dominar, por exemplo, a habilidade ou o comportamento a ponto de incorporar essa verdade. Ela se torna um exemplo para outros também. Ela foi chamada para levar a palavra a outras pessoas. Então,
Nesse estágio, ela dá o exemplo de comportamento e características para outros discípulos imitarem ela também. Ou seja, nós o comissionamos, nós começamos a ver um novo ciclo, né? Um novo ciclo no ministério. Eu estou cuidando de um discípulo, ele vai amadurecendo, que o nosso tema de hoje da manhã é amadurecendo como discípulos. Então, ele vai se tornando um discípulo maduro, capaz de fazer, né, outro ciclo de discipulado, ou seja, eu cuido dele e ele começa a cuidar de outra pessoa. Não lembro o ano, mas por volta do ano de 1989, 90, havia um projeto na nossa convenção chamado os NEBs, e eu fiz esse treinamento. E fui impactado com uma frase lá que dizia assim: alguém só está evangelizado quando ele evangeliza. Isso ficou na minha mente. E eu disse, poxa, será que eu estou evangelizado mesmo? Eu comecei a entender que eu precisava reproduzir aquilo que alguém produziu em mim. Eu precisava transferir a vida de Cristo agora em mim para outros. Então, começando um novo ciclo e assim por diante. Que maravilhas, eu entendi isto, né? Eu entendi isso na minha vida. Você já entendeu que você é chamado para você produzir para o Senhor? Não é pesado, não vai tirar você a alegria de viver, a alegria de curtir tua família, de trabalhar no teu dia a dia, não. Mas Deus te dá condições também de servir a Ele, de se tornar um discípulo. Lembra como Jesus comissionou a Pedro, né? Deixa eu ver aqui, João 21, quando ele pergunta, Simão, né, por 3 vezes, tu me amas? Aí Simão diz, oh Senhor, ele ficou triste, tu sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Eu vacilei, eu te traí sim, Senhor, eu neguei que eu era teu discípulo, mas Senhor, eu me arrependi, como isso me causou tristeza, mas eu te amo, Senhor, eu vou te honrar. Olha, nós somos tão falhos, mas o Senhor acredita em nós. Ele acreditava em Pedro. Aí diz, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E o Senhor está dizendo para você, apacenta as minhas ovelhas, filho. Apacentas a minha ovelha, filha, minhas ovelhas, filha. Que lindo, né? Jesus comissionando a Pedro. Você lembra quando a igreja comissionou Barnabé e Saulo também? Quando eles reconheceram e apoiaram e os enviaram como missionários, né? E lembra que ali Barnabé, como discipulador de Paulo, foi no início com Paulo, assim, apoiando, olhando, Paulo demonstrar o aprendizado. Isso é discipulado, meus irmãos. Isso é o que Deus quer para nós. Eu quero concluir dizendo, né, citando Atos 1:8, que diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Outra versão diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês irão fazer novos discípulos, vocês irão ganhar o mundo para mim. É isso que nós estamos fazendo, reproduzindo esses valores do Senhor, meus irmãos. Tu entende a importância da sua vida na nossa igreja, na tua igreja, onde você está, para você realmente entender que tem que amadurecer espiritualmente, para que você se torne esse discípulo do Senhor. Então, olha, eu quero só relembrar aqui algo que eu acho importantíssimo. É isto aqui. Deus, ele quer que você amadureça, né? E o Senhor, ele deseja que você tenha uma experiência com Ele tremenda. Olhando aqui o meu roteiro, né, que eu separei, só para não perder aqui o direcionamento, só para lembrar o que nós já falamos hoje nesta manhã, nesse finalzinho de estudo. Crescendo na direção da maturidade, a primeira coisa que o Senhor quer para ti. E tem 3 verdades, 3 coisas, 3 maneiras que te levam a crescer. É você entender que Ele providenciou tudo para você. Você é um santo, o plano dele é que você se torne uma pessoa irrepreensível. A provisão dele para você, o plano de Deus para você e o propósito dele.
Ele providenciou, você se tornou um filho dele, você é um santo, você foi resgatado das trevas, vivo agora na luz. Você precisa viver uma vida onde você vai alcançar novas pessoas, você vai... Deus tem expectativas para você se tornar um discipulador, alguém que ganhe outros para Ele, para Jesus. E o propósito dele, você só vai ganhar alguém para Jesus se você viver com Ele de verdade, sendo esta pessoa santa e irrepreensível. Falamos também sobre esta questão do poder entender a graça de dar. Um discípulo de verdade, um discípulo que ama o Senhor, é dizimista por gratidão. O amor de Cristo, o amor do Senhor constrange esta pessoa a contribuir. Contribuir não é pesado, não dói, mas é uma alegria. Um verdadeiro dizimista que entendeu, um verdadeiro discípulo que entendeu a graça de dar, devolve o dízimo, a 10ª sem peso, sem doer, com alegria, porque sabe que ele foi alcançado porque muitos também contribuíram e contribuem até hoje para a obra de Deus. Então, dá, investe na obra, faz tudo que pode de acordo com as suas condições. Deus não está querendo que você tire o alimento da sua família para dar para ninguém, ou para a igreja, ou para o ministério. Não, Ele está dizendo que você pode abençoar com o mínimo, que é pelo menos o dízimo. E tem pessoas que podem dar muito mais do que o dízimo, devolver muito mais do que o dízimo, que é fazer outras ofertas, ajudar outras pessoas. Entender que você não pode pegar o dízimo e aplicar na obra social, numa comunidade terapêutica, numa casa de apoio. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. E eu posso fazer isso, e eu ajudo em alguns casos, mas o dízimo é para a igreja administrar e investir na obra missionária e no ministério local da igreja. Então, a terceira verdade que nós entendemos é que existem princípios que Jesus nos ensinou, que são estes aqui, né? Os princípios do discipulado, né? Vou repetir, o discipulador oferece o modelo, o discípulo imita. Isso que Jesus nos ensinou. O discipulador explica e o discípulo experimenta. O discipulador treina e o discípulo aplica. O discipulador apoia e o discípulo demonstra. O discipulador comissiona e o discípulo representa. Que lindo, que maravilha! Eu quero, meus irmãos, dizer o seguinte. Eu acredito que esse estudo fez diferença na tua vida. E o próximo, no nosso 4º módulo, já vou citar aqui o tema, no próximo domingo. Treinando os discípulos. Treinando os discípulos. É muito importante, é uma ampliação deste último princípio, né? Do terceiro princípio aqui. A gente precisa treinar os nossos alunos, os nossos discípulos, aqueles que decidiram seguir o nosso exemplo como discípulo de Jesus. Então, treinando discípulos, nós temos que treinar os discípulos de Jesus, os novos, e os que já estão há muito tempo, que precisam fazer reciclagem. Daí a gente investe muito em treinamento, a gente quer muito reunir líderes e irmãos novos que querem se tornar discipuladores para aprender esses princípios do Senhor para nós. Então, quero agradecer você nesta manhã, quero agradecer a você e dizer, olha, logo mais estaremos iniciando o culto às 10 da manhã, às 17 horas, nosso segundo momento, ou seja, o nosso segundo culto, e às 19h30, o nosso terceiro culto. A mensagem, tudo que acontece nas 9, acontece nas 17, acontece nas 19h30. Escolhe um horário e venha com a tua família. Aqui está tudo bem organizado, é muito seguro para que você venha. Aqueles que de fato não podem vir por alguma razão superior, nos acompanhem às 19h30 pelo nosso canal aqui também, que vamos estar ao vivo também. Deus abençoe e é muito bom estar contigo. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos agradecer, porque o Senhor nos permite viver uma vida madura, uma experiência contigo, Pai. E nós queremos sim praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós queremos ser discipuladores, nós queremos cuidar de pessoas, nós queremos investir em vidas, nós queremos ver vidas se tornando parecidas com Jesus. E queremos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, Pai.
Que esta palavra venha ter um efeito poderoso na vida daqueles que estão assistindo, aqueles que ainda estarão assistindo em outros momentos, Pai. Obrigado pela primeira Igreja Batista no Saci, por esta igreja maravilhosa, por esta igreja abençoada, esta igreja de discípulo de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Um abraço e até o próximo estudo no próximo domingo. Só lembrando, terça-feira vamos ter o nosso Tadel, nosso encontro de líderes. É aberto para todos. O pastor Erivan estará vindo ministrar para nós aqui na terça-feira, às 19h30. Um abraço. Temos células também, você pode fazer parte das células que acontecem durante a semana. Quarta, quinta, sexta e sábado temos células. Nos procure que a gente indica uma célula para você. Um cheiro e até mais.